Oi, anjos. Ori, estão prontos no que se refere à questão de estar prontos? Sejam bem-vindos ao módulo de razão e proporção. Este módulo eu dividi em duas partes, em duas aulas. Na primeira aula, a gente vai estudar tudo sobre razão e proporção. Na segunda aula, a gente vai focar nas grandezas e escalas, tá? Vamos lá? Vamos começar? Lembrando, pessoal, que a vantagem da aula gravada é o fato de você pausar o vídeo, anotar tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, voltar, colocar mais lento, colocar mais rápido. Façam isso. Deem valor para a teoria, tá bom? Vamos lá. Então vamos começar. O nosso primeiro tópico, pessoal, vai ser a definição de razão. Vou colocar aqui. Razão. É engraçado, pessoal, que sempre quando eu dou aula de razão, eu pergunto para os alunos o que é razão. Esse ano mesmo eu dei aula de razão e eu perguntei o que era razão e quase unânime os alunos respondem que razão é divisão. Não está errado, tá? Mas é uma definição muito simplista para razão. Razão é muito mais que divisão. Então anotem aí. A definição de razão, tá? A gente pode escrever assim, galera, ó. Razão é uma relação ou comparação entre duas grandezas. Entre duas grandezas. Tá? Então, razão é uma relação, uma comparação entre duas grandezas. Você lembra o que é uma grandeza, galera? Anotem aí. Grandeza é tudo aquilo, vamos escrever, tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Que pode ser medido ou contado, tá? Então, se você não lembra, anota contato, não é contato de contatinho, não. Contado. O cara, quando tem dificuldade para escrever, não quer guerra com ninguém, né, galera? Então, tudo aquilo que a gente pode medir ou contar é uma grandeza. Aqui na matemática, a gente está cagando se essa grandeza é escalar ou vetorial. Isso é coisa lá da física, tá? Se pode ser medido ou contado, é uma grandeza. Pronto, é isso que importa. Ok? Vamos lá. Só para ficar mais claro para você, vou colocar um exemplo aqui, só para você ter uma ideia. Então, vamos colocar aqui, exemplo. Vamos supor, pessoal, que numa determinada sala de aula a gente tenha 30 alunos, tá? Desses 30 alunos, 20 usam óculos. 20 alunos usam óculos. E os outros 10, obviamente, não usam óculos. Não usam óculos. Beleza? Então, 30 alunos é uma quantidade. Então, isso é uma grandeza. 20 alunos que usam óculos também é uma grandeza. 10 alunos que não usam óculos também é uma grandeza, tá? Aqui a gente já pode afirmar que a quantidade de alunos que usa óculos é o dobro da quantidade de alunos que não usam óculos. Porque 20 é o dobro de 10, não é? A partir do momento que eu falei que 20 é o dobro de 10, eu já fiz uma razão. Assim como 10 é metade de 20, eu já fiz uma razão. Só o fato de eu relacionar ou de eu comparar, a gente pode colocar aqui, ó, comparação entre duas grandezas, eu já fiz uma razão, tá? É claro, pessoal, que a melhor maneira de comparar dois números é dividindo. Então, para saber que 20 é o dobro de 10, basta eu dividir 20 por 10. Se eu dividir 20 por 10, isso aqui dá 2. Então, 20 é o dobro de 10. Se eu dividir 10 por 20, isso aqui vai dar meio, né? Vai dar meio. Então, 10 é metade de 20. Então, por isso que os alunos falam que razão é divisão. Que a melhor maneira de você comparar, de relacionar dois números é dividindo. Então, por isso que não está errado de você relacionar razão com divisão. Ok? Muito bem. Então, pensou em razão, não tem problema pensar em divisão, tá? Agora vamos para a parte burocrática. Falando de Enem, o Enem não gosta muito da parte burocrática, tá? É mais para vestibular e tradicional. Porém,
Mesmo para o Enem é interessante você saber, sim, essa parte burocrática. Então, vamos colocar assim, a parte da, vamos chamar assim, parte da representação. Representação, tá? A parte da representação. Então, como eu posso representar a razão? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, vamos colocar aqui. Vamos imaginar, pessoal, que A e B são grandezas. A e B são grandezas. A partir do momento que eu estou falando que o A e B são grandezas, galera, significa que o A e B são números, qualquer número, tá? Para relacionar a grandeza A com a grandeza B, esses dois números, esses dois valores, eu posso usar fração para relacionar essa razão, ou o símbolo de divisão, aqueles dois pontinhos, ó, tá? Essas duas maneiras estão corretas, tá? Agora, como que eu leio isso aqui? Eu posso ler assim, ó. A está para B, é uma maneira. A está para B. Ou eu posso ler razão entre A e B. Entre A e B. Ou eu posso ler razão de A para B, tá? Ou eu posso ler razão de A para B. Bom, e tem mais um pouquinho de burocracia aqui, galera. O A, tanto aqui na fração, quanto aqui nessa outra maneira de representar, nas duas, o A ele é chamado de antecedente, anotem aí, antecedente, enquanto o B ele é chamado de consequente. Daqui a pouco você vai entender melhor por que tem esse nome aqui, tá? Tanto A quanto B, nas duas maneiras, são chamados assim. Agora vamos para mais burocracia, já que nós estamos falando de burocracia, né, galera? Lembra que eu falei que o A e B são números, né, já que eles são grandezas. Pode ser qualquer número, mas tem uma exceção aqui, tá? O B, ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, porque não está definida a divisão por zero. Embaixo da fração, nunca pode ser zero. Aqui no ensino médio, a gente não define a divisão por zero. Tá? Se você pegar a calculadora do seu celular e tentar dividir algum número por zero, você vai ver que não vai dar bom, tá? Então não esquece, embaixo da fração nunca pode ser zero. A gente não divide por zero. Em cima pode? Tranquilamente, mas embaixo não, tá bom? Eba, tá muito legal isso aqui, né, galera? Vamos para um exemplo um pouquinho mais prático que esse, tá? Olha lá, olha esse exemplo aqui. Pessoal, quando tiver exemplos assim, pausa o vídeo, copia o enunciado, depois você volta, tá bom? Vamos lá. Em uma sala de aula com 60 alunos, 20 são homens e 40 são mulheres. Então, a razão entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres é. Pessoal, antes de resolver esse exemplo, ó, deixa eu só colocar uma coisa aqui para vocês fixarem bem essa coisa, tá? Volta aí na parte teórica, ó. Vamos colocar assim. Vamos chamar de exemplo também. Se eu escrevo assim, pessoal, ó, a razão entre 8 e 5 é 8 sobre 5 ou 8, dois pontinhos, 5. Agora, se eu escrevo assim, ó, a razão entre 5 e 8 é 5 sobre 8 ou 5, dois pontinhos, 8. Percebam que nessas duas frases eu faço a razão com os mesmos números, eu só mudei a ordem. E por isso as frações ficaram diferentes, né? Isso porque, isso porque eu quero que vocês anotem, pega o post-it aí de novo e anotem um troço muito importante, tá? Olha o que eu vou falar agora. Estão prontos? Galera, o número ao qual eu me refiro primeiro sempre fica em cima da fração. O número ao qual eu me refiro primeiro sempre fica em cima da fração. Tá? Por isso que o A ele chama de antecedente, aquilo que vem antes, que eu falei primeiro.
e o B é o consequente, aquilo que vem depois, que eu falei depois, tá? Isso é muito importante, tá bom? Porque no Enem e nos vestibulares sempre tem questão que ele só pede a razão entre uma grandeza e outra. Só isso. Então, se você souber o que é razão e a ordem certinho, você vai acertar a questão, tá? Vamos voltar aqui no exemplo, tá bom? Então, tem 60 alunos, 20 são homens, 40 são mulheres, e eu quero saber a razão entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Ok? Vamos lá? Bora, Ué? Então, olha só. Se eu quero saber a razão entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, então a quantidade de homens fica em cima da fração e a quantidade de mulheres fica embaixo. Então, a quantidade de homens vem primeiro, a quantidade de mulheres vem depois. Então, qual é a quantidade de homens? 20. Qual é a quantidade de mulheres? 40. Se eu simplificar isso aqui, né? Se eu dividir por 2, o número de cima e o número de baixo, 2 dividido por 2 vai dar 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é meio, 1 sobre 2. Ou eu posso falar assim, ó, a quantidade de homens está para a quantidade de mulheres, assim como 1 está para 2. Pode até anotar aí no seu caderno. A quantidade de homens está para a quantidade de mulheres, assim como 1 está para 2, tá? É uma outra maneira de a gente interpretar isso aí, né? Ou a quantidade de homens é metade da quantidade de mulheres, ok? Dá uma olhada nessa questão da apostila, Anjos. Ela é a questão 11 da apostila. Vão perceber que tem questões todo ano no Enem e até em alguns vestibulares tem questões que só cobra a razão entre uma grandeza e outra. Por exemplo, dá uma olhada nessa questão 11 da apostila de você. Um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. A trilha possui 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Um escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. Ó a pergunta dele. Qual é a razão entre a distância de subida da montanha do escalador em relação à do andarilho? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que a grandeza ao qual ele fala primeiro fica em cima da fração, né? Então, a razão vai ficar assim. Ele quer a razão entre a distância de subida do escalador em relação à do andarilho. Deixa eu ver aqui, ó. Andarilho. Beleza? Porque ele falou primeiro do escalador. Então procura lá no texto qual foi a distância que o escalador gastou para subir a montanha. Bom, tá aqui, ó. O escalador, ele subiu uma montanha para uma escalada vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. Então, 400 metros mais 100 metros. E o andarilho? Bom, o andarilho, ele subiu a montanha por uma trilha de 100 metros de trechos íngremes e 1.400 de trechos suaves. Então, 100 mais 1.400. Essa foi a distância total que o andarilho gastou. Então, aqui a gente vai ter 500 sobre 1.500. Agora é só simplificar, né? A gente pode cortar os zeros, a gente pode dividir por 5, simplificar por 5, ok? E aí a gente vai obter o quê? 5 dividido por 5 é 1, 15 dividido por 5 é 3, então a razão é 1/3. Olha que questão bacana. É um exemplo de uma questão fácil no Enem, galera, porque é uma questão que você lê rápido, sabe que é para fazer e faz rápido, né? Uma questão rápida. Isso é um exemplo de uma questão fácil no Enem. Agora, dá uma olhada nessa questão 10 também da apostila, galera, do Enem 2017. Deixa eu dar um zoom aqui, porque o cara, quando é tecnológico, não quer guerra com ninguém. Calma aí. O trem sumiu. E pronto. Acompanhe aí pela apostila de vocês, pela lista. Dá uma olhada nessa questão, ó. Questão 10 da apostila. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Beleza. Então, aqui numa coluna tem a porcentagem de eleitores, na outra coluna tem o candidato, né? Candidato A e B. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado
durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Então, eles cortaram aqui, né, essa parte de baixo. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Agora, olha só o comando da questão. O que ele quer? Ele quer a diferença. O que é a diferença? Conta de menos. Ele quer a diferença entre o quê? Entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Então, ele quer a diferença. Vou diminuir o zoom aqui, peraí, gente. Vou poder fazer a conta, tá? Então, ele quer a diferença, ele quer a conta de menos. Entre o quê? Entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Ele quer a razão entre as alturas do A e do B no gráfico 1 e a razão das alturas das colunas A e B no gráfico 2. Então, bora calcular a razão entre as alturas das barrinhas A e B no gráfico 1. Qual que é a altura da barrinha A? Qual que é a altura da... Aliás, vamos ver da barrinha B primeiro, né? Porque ele falou da B primeiro, né? Então, a gente vai fazer B em relação a A. Ele falou da B primeiro. Então, bora ver. Qual é a altura da B aqui no gráfico 1? Concorda que a altura, ó, de 0 a 30, essa altura aqui é 30. Né? O tamanho, a altura dessa coluna. E da coluna A, de 0 a 70, a altura aqui é 70. Então, ele quer a razão do B em relação a A, certo? Ó, altura do B pela coluna. Ele falou do B primeiro, então o B fica em cima. Então, qual que é a razão entre as alturas da coluna B em relação a A no gráfico 1? Tá? Sobre 70. Pode simplificar já os zeros, ó, 3 sétimos, tudo bem? Bom, agora vamos calcular a razão entre as alturas dos gráficos do B em relação a A no gráfico 2. Tá? Primeiro da coluna B. De 20 até 30, quanto mede essa altura aqui, gente? É de 10, não é? Quanto mede a altura dessa barrinha preta aqui? De 20 até 70. 50, sim ou não? O tamanho, a altura. Qual que vai ser a razão entre a altura do B e do A nesse gráfico 2? Ser 10 sobre 50. Né? Você pode simplificar os zeros, vai ter 1/5, né? Então, é 3 sétimos menos 1/5. Ok? Beleza? É uma subtração de frações. Por isso que é importante você assistir a aula de matemática básica de frações, tá? Como que faz? MMC de 7,5, qual é? 35. O que eu faço com esse bicho? Divide pelos de baixo, multiplica o resultado em cima. Divide pelos de baixo, multiplica o resultado em cima. 35 dividido por 7 dá 5, 5 vezes 3 é 15. 35 dividido por 5 é 7, 7 vezes 1 é 7. Olha que bacana, galera, o que se refere a essa questão. 15 menos 7 é 8. Vai dar 8 sobre 35, a resposta é a letra E. Então, a diferença entre as razões das alturas da coluna B em relação a A nos gráficos 1 e 2 é 8 sobre 35. Ou a questão não é tão fácil como a outra, é uma questão média, né? A gente vai para a parte mais legal, na minha opinião, que são as aplicações, tá? Vamos colocar aí. Coloquem aí, próximo tópico, caprichem no resumo, galera. Aplicações. Ok? Eu vou citar só algumas aplicações. Existem inúmeras aplicações de razão. Eu vou citar as mais importantes no sentido de recorrência. Quais caem mais? Sobretudo na prova do Enem. Tá bom? A primeira razão que cai muito no Enem e nos vestibulares é uma razão que chama escala. A escala é tão importante que o próximo vídeo, a próxima aula, eu vou focar somente nela, tá? Você vai ver o tanto de exercício que tem de escala já nessa primeira lista, tá bom? Então, escala é uma razão entre distâncias. Então, vamos colocar assim, escala é uma razão entre uma distância, vamos colocar aqui, uma distância. Eu gosto de colocar distância fictícia. Entre uma distância fictícia, deixa eu colocar uma fração aqui,
em uma distância real. Distância real. Ok? Então, só para dar spoiler para vocês, essas distâncias, tanto a fictícia quanto a real, elas têm que estar na mesma unidade. Tá? Elas têm que estar na mesma unidade, tá bom? Outra aplicação bastante importante de razão, pessoal, que aparece muito nas provas, a tal da vazão. Quem lembra o que é uma vazão? A vazão é uma razão entre a grandeza volume e a grandeza tempo. Tá? Notem que aqui eu não estou preocupado com as unidades de medida, tá? Isso aí vai ser na próxima aula. C, outra razão muito importante que o vestibular e o Enem cobra muito é a tal da velocidade, a velocidade média. Então, a velocidade é uma razão entre quais grandezas? A distância, né, ou o espaço percorrido, distância e o tempo. De novo, o tal do tempo, né, galera? D. Aqui a gente pode colocar densidade do corpo, tá? Porque tem outra densidade que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Então, a densidade do corpo é a razão entre a massa do corpo e o volume, tá? Densidade é a massa dividido pelo volume, a razão entre a massa e o volume. Tem outra densidade, vou colocar aqui embaixo para vocês, ó. Letra E, que é a densidade demográfica. Densidade demográfica. Então, a densidade demográfica é a razão entre quais grandezas? Entre o número de habitantes e área. Número de habitantes e área. Tá? Ou população e área, né? Enfim. Galera, essas aqui são algumas das aplicações de razão. Existem inúmeras, tá? Essas são as principais que aparecem nas provas do Enem e dos vestibulares, tá bom? Eu quero que vocês percebam aqui uma coisa importante, galera. Ó. Existem algumas razões que não vão ter unidade de medida no final, e outras que vão ter. Por exemplo, a escala. A escala é uma razão que não tem unidade de medida no final. Por exemplo, ó, vou colocar um exemplo aqui de uma escala para você. Ó. Exemplo. Vamos supor que você pegou um mapa e aí você mediu a distância entre duas cidades lá no mapa com uma régua. E aí essa distância deu, vamos colocar aqui, ó, você quer calcular a escala do mapa, você mediu a distância entre duas cidades lá no mapa e essa distância deu 5 centímetros, tá bom? Só que na realidade, essas cidades, elas distam, vamos colocar aqui, 40.000 centímetros, tá? Então, se eu simplificar o 5 com o 40.000, né? Se eu dividir por 5, aqui vai ficar 1, né? E aqui vai ficar 40 dividido por 5 é 8, então vai dar 8.000. 1 para 8.000, né? Ok? Esse centímetro daqui vai cortar com esse centímetro daqui. Então, a nossa escala é de 1 para 8.000, ou seja, 1 sobre 8.000, ou 1 dividido por 8.000, que eu posso representar assim também, né? 1, 2 pontinhos, 8.000. Tá? Na próxima aula a gente vai focar mais em escala, tá? Notem o seguinte, pessoal, que essa razão chamada escala, ela é uma razão que não tem unidade de medida. A gente fala que é uma razão adimensional. Tá? É muito comum isso. Ó. Inclusive, os outros exemplos que eu dei para vocês, ó, por exemplo, essa da quantidade de homens e quantidade de mulheres. Notem que essa razão aqui não tem unidade de medida. Outras razões têm unidade de medida. Por exemplo, a vazão, a velocidade, a própria densidade, elas têm unidade de medida. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a densidade, tá? Vamos pegar, a gente faz de conta que a gente está calculando
a densidade de um corpo que tem massa, vamos colocar aqui, 40 quilogramas, e o volume desse corpo é de 8 metros cúbicos, tá? Se eu dividir o 40 por 8, isso aqui vai dar 5, né? Só que agora, pessoal, o quilograma não dá para cortar com metro cúbico. Quilograma é um tipo de unidade, metro cúbico é outro que não tem relação nesse caso. Então não dá para cortar. O que a gente faz? A gente pega a unidade de cima, que nesse caso é o quilo. Essa barrinha horizontal, ela vai virar uma barrinha inclinada, geralmente ela fica inclinada. E aí a gente coloca a unidade de baixo, que é o metro cúbico, tá? Essa barrinha aqui, a gente lê ela como sendo por ou a cada. Por ou a cada, tá? Então, o que está escrito aqui nessa razão? Aqui está escrito que eu tenho, vamos colocar aqui, 5 quilogramas por metro cúbico. Ou eu posso ler isso aí, ó, como sendo 5 quilogramas a cada metro cúbico, tá? Ou até assim, ó, eu tenho 5 quilogramas a cada 1 metro cúbico, tá? Isso aqui, pessoal, a gente chama de taxa de variação. Taxa de variação. Isso aqui é uma taxa de variação. A gente vai ver lá em função do primeiro grau, tá? Que isso aqui vai ser o coeficiente angular da função do primeiro grau. Mas só um spoilerzinho, deixa para falar de função mais para frente, né, galera? Mas o que eu quero que fique na sua cabeça aqui é o seguinte, ó, deixa eu colocar outro slide aqui. Ó, o que eu quero que fique na sua cabeça é o seguinte, ó, vou colocar uma seta aqui, ó. Se no enunciado da questão, no comando da questão, aparecer esse por ou esse a cada, peraí que aqui ficou uma bosta, né? Ou esse a cada, significa, pessoal, que é para você fazer uma razão. Já lembra de razão. Você tem que fazer uma razão entre uma grandeza e outra. Como assim? Para ficar mais claro para você ainda. O que o vestibular e o Enem eles vão fazer com você? Geralmente ele vai te dar uma tabela, tá? Vamos criar uma tabela aqui, ó. E aí ele vai colocar para você uma grandeza numa coluna e uma grandeza na outra. Tipo assim, aqui ele pode colocar preço de alguma coisa, ele pode colocar o volume, o litro, tá? E aí vamos colocar aqui algumas linhas, ó. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Peraí. Olha lá, pronto. Então vamos supor, imagina que aqui tem o produto A, o produto B, o produto C e o produto D, tá? Vamos supor que o preço do produto A seja R$ 7 e o volume dele 3 litros. Mas o produto B está custando R$ 8, e aí 3 litros e meio. Um custa 10, e aí, sei lá, 4 litros, outro 11, 6 litros, tá? Coloquei valores hipotéticos, inventei aleatoriamente aqui, tá, galera? O que importa é, o comando da questão vai ter algo mais ou menos assim, ó. Qual é o produto que tem o menor preço? Opa, eu estou comendo tudo aqui as palavras, as letras. Que tem o menor preço por litro. Qual que é o produto que tem o menor preço por litro? Então, esse por aqui, pessoal, ele já dá spoiler, tá? Ele já dá spoiler de que é para você fazer uma razão entre o preço e o litro. Então, ele está perguntando qual é o produto que tem a menor razão entre o preço e o volume, né? No caso, o litro. É para você fazer isso, procurar qual tem a menor razão entre o preço e o litro. O problema é que os alunos me perguntam o seguinte, ó, professor, eu tenho que fazer todas essas divisões aí para eu saber qual tem o menor preço por litro? A resposta é não, tá? Tem outra maneira de você raciocinar, tá? Ó o que eu vou falar aqui agora, pessoal. Não é uma obrigação. Isso que eu vou falar aqui não é a única maneira, tá? Você pode dividir linha por linha que vai dar certo, tá bom?
mas eu sei que meu eleitorado, né, tem dificuldade para dividir, não gosta de dividir, enfim. Então, ao invés de dividir todas as linhas dessa tabela, você vai deixar em fração e você vai comparar as frações. Comparar as frações. Tá? Quem não lembra, assiste a aula de frações de matemática básica, tá? Do módulo de matemática básica. Então, você pode deixar tudo em fração e comparar as frações, tá? Em vez de resolver esse exemplo que eu criei, vou pegar uma questão aqui da apostila mesmo, tá? Vamos lá, ver se eu acho aqui. Olha essa questão 2 da apostila, Anjos. Enem 2020, questão recente, ó. Para chegar à universidade, o estudante utiliza o metrô e depois tem duas opções. Ele pode seguir no ônibus percorrendo 2 km ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias dos ônibus e da bicicleta em km por hora no trajeto metrô-universidade. Então aqui ele mostra a velocidade, se ele for de ônibus ou de bicicleta, em cada dia da semana. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade. Em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Beleza, vamos lá. Galera, olha só. Para a gente descobrir quais dias ele deve seguir pela ciclovia, o que a gente vai ter que calcular, né? Como que eu vou saber qual compensa mais, né? Então, olha só, primeiro, a gente sabe, né, você aprendeu da aula que velocidade é a distância dividido pelo tempo, né? A razão entre a distância e o tempo. Tudo bem? A ciclovia que compensa mais é aquela em que o tempo é menor, né? O trajeto que compensa mais é aquele em que o tempo vai ser menor, né? Porque a pergunta dele é, a fim de poupar tempo, ó, diminuir o tempo do deslocamento para a universidade, em quais dias ele deve seguir pela ciclovia, ou seja, em qual dia compensa mais ir de bicicleta, bom? Então, em quais dias o tempo vai ser menor indo de bicicleta? E vamos lá, vamos calcular aqui qual que é o tempo que ele gasta indo de ônibus e indo de bicicleta na segunda-feira, beleza? Galera, para eu calcular o tempo, basta eu isolar o tempo aqui nessa equação, né? Se eu passar o tempo para lá multiplicando, eu vou ter que velocidade vezes tempo é igual à distância. Se eu passar a velocidade dividindo, então o tempo, a distância, dividido pela velocidade. Então, se eu fizer a razão entre a distância e a velocidade, eu descubro o tempo. Então, por exemplo, na segunda-feira, compensa mais ir de ônibus ou de bicicleta? Bora calcular o tempo, bora calcular a razão entre a distância e a velocidade, tá? Então, eu estou aqui de laranjado. De ônibus, na segunda-feira, qual que é a razão entre a distância e a velocidade? 9, perdão. Qual que é a distância se ele for de ônibus mesmo? Se ele for de ônibus, a distância é 2 km. Vou até colocar aqui para não esquecer, tá? Se ele for de bicicleta, a distância é 3 km. Então, de ônibus, na segunda-feira, a razão entre a distância e a velocidade vai ser a distância é 2 e a velocidade é 9. Vamos deixar em fração, não vamos dividir. Lembra que a gente aprendeu a comparar frações, tá? Lá no módulo de matemática básica, na aula de frações, você aprende a comparar frações. Bem, anjos? Assim, vamos lá. Beleza. Qual que é o tempo gasto se ele for de bicicleta na segunda-feira? Bom, a distância é 3 km e a velocidade é 15, né? Então vamos comparar. A gente quer saber qual fração é menor, onde tem o menor tempo, tá? E qual fração é menor, onde tem o menor tempo. Qual fração é menor? 2 sobre 9 ou 3 sobre 15? Você já está com vontade de simplificar essa fração aqui, né? Dividir por 3. Aqui fica 1/5, né? Então qual fração é menor? 1/5 ou 2/9? Sem dividir. Como que eu posso comparar? Pode usar aquele macete que eu ensinei para vocês, né? Pega o número de cima dessa fração aqui
e multiplica pelo número de baixo da outra, então esse 2 aqui, ó, a gente multiplica pelo número de baixo dessa fração, que é o 5. 2 vezes 5 dá 10. Pega o número de cima dessa fração e multiplica pelo número de baixo da outra. 9, 9. E o macete de comparar frações que eu ensinei para vocês na aula de frações do módulo de matemática básica. Então, como 9 é menor que 10, então significa que 1/5 é menor que 2 nonos. Significa que o tempo vai ser menor se ele for de bicicleta na segunda-feira. Então, compensa mais ir de bicicleta do que de ônibus na segunda. Então, a gente já pode excluir as alternativas que não tem segunda, tipo letra B, letra D, letra E. Pessoal, questão objetiva, você vai fazendo a conta e vai olhando para as alternativas. É cara crachá, cara crachá. Você olha, faz a conta e olha a alternativa. E vai tentando eliminar. Beleza? Então, a gente já sabe que na segunda, você gasta menos tempo indo de bicicleta do que de ônibus. Compensa mais ir de bicicleta. Eu nem vou olhar terça-feira, galera, porque ó, na letra A tá falando que é quinta e na letra B tá falando que é quarta. Eu já vou olhar a quarta-feira. Vou olhar a quarta-feira. Qual que é o tempo que eu gasto para ir de ônibus na quarta-feira? A distância 2 sobre a velocidade, 15. E de bicicleta? A distância 24 sobre a velocidade. Perdão, estou errado, né? A distância 3 sobre a velocidade 24, né? Distância 3, velocidade 24. Então, qual fração é menor? 3 sobre 24 ou 2 sobre 15? Vamos simplificar essa aqui, dividir por 3? Vai ficar 1/8. Qual é menor, 1/8 ou 2 sobre 15? Bora usar o macete? Bora multiplicar o número de cima dessa fração aqui, 2, pelo número de baixo da outra. Então, esse 2 eu vou multiplicar pelo 8. 2 vezes 8, 16. Vou colocar aqui. Tá horrível, né, gente? Bora multiplicar o número de cima dessa fração pelo número de baixo da outra. Então, 1 vezes 15 é 15, né? Como 15 é menor que 16, então 1/8 é menor que 2 sobre 15. 1 sobre 8 é menor que 2 sobre 15. Então, na quarta-feira, compensa mais ir de bicicleta. O tempo vai ser menor, porque essa fração é menor que a outra. Então, a resposta já vai ser a letra C. Nem preciso mais fazer conta, né? E o próximo dia que compensa mais ir de bicicleta é a sexta-feira. Então, gente, boa questão essa para a gente entender isso, que a gente tem que fazer conta e já ir olhando para as alternativas. E já vai eliminando a alternativa. Bem bacana essa questão. Anjos, olha essa questão 17 da apostila. No próximo fim de semana, uma pessoa receberá visitas em sua casa, precisando, portanto, comprar refrigerante. Para isso, ela fez a pesquisa de preços em 2 supermercados e montou essa tabela. Está lá o volume da garrafa, né? O preço no mercado A e o preço no mercado B. Ela pretende comprar garrafas que tenham a mesma capacidade, independente de em qual mercado essa pessoa fará a compra, a fim de ter, grifem isso, ó, o menor custo, ela deverá adquirir garrafas com que capacidade, galera? Então, para a gente saber qual garrafa compensa mais, a gente tem que calcular a razão entre o custo, o preço, né, e o volume da garrafa. Tem que procurar qual que é a garrafa, vai ter a menor razão entre o preço e o volume. E qual que tem a menor razão entre o preço e o volume? Qual tem o menor custo por litro? Então, você vai ter que dividir o preço pelo volume. Só que antes, ó, a gente já pode descartar algumas coisas aqui. Por exemplo, garrafa de meio litro. Onde está mais barato? No mercado B, né? Eu já vou excluir o mercado A, porque eu quero onde compensa mais. 1,5 litro. Onde está mais barato? No A ou no B? No A, então já vou excluir o B. 2 litros. Onde está mais barato? No A ou no B? No B, então vou excluir o A. De 2,5 litros, onde está mais barato? No B, vou excluir o A. E de 3 litros, mesma coisa. Então, vamos trabalhar só com esses números que sobraram, tá? A gente está procurando onde compensa mais. Bom, qual mercado e qual tipo de garrafa, tá? Então, beleza. De meio litro, compensa mais no mercado B. Agora, como que eu faço para comparar qual dessas aqui compensa mais? Então, eu vou ter que calcular a razão entre o custo e o volume. Bom, aí vocês me perguntam, mas professor,
Eu tenho que fazer todas essas divisões, apesar que essas divisões não estão tão complicadas. Lembra que eu falei que não, a gente pode deixar em fração e comparar as frações. Comparar as frações. Ok? Lembra que a gente aprendeu duas maneiras de comparar frações lá na aula de frações de matemática básica. Em duas maneiras. Você pode fazer o MMC dos denominadores. A do MMC é bom quando você quer comparar várias frações ao mesmo tempo. Entendeu? Você quer comparar várias ao mesmo tempo. Aí você faz o MMC de todas. Tá? Agora, tem um macete que dá para você comparar de duas em duas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Bora colocar aqui. De meio litro. Vamos botar aqui. De meio litro. Garrafas de meio litro. Qual vai ser a razão entre o custo e o volume? Bom, 2, né, o custo é 2 e o volume é meio. Então, 2 sobre meio. É de boa para dividir, isso que dá 4, né, gente? Mas vamos deixar em fração. De 1,5 litro. Qual vai ser a razão entre o custo e o volume? 2,70. 2,70 por 1,5. De 2 litros, qual vai ser a razão entre o custo e o volume? 3,20 dividido por 2, que também está de boa para dividir. De 2,5 litros, qual vai ser a razão entre o custo e o volume? 4,70 dividido por 2,5, deixa em fração. E de 3 litros, qual a razão entre o custo e o volume? 5 por 3, tá? Beleza? Então vamos comparar essas frações. Lembre que está procurando qual que é a menor fração, qual fração tem o menor resultado. Bom? Vamos comparar de duas em duas. Por exemplo, ó, quais está bacana para comparar? Recorda que essa de 1,5 litro está bacana para comparar com essa de 3 litros. Por quê? Porque o número de baixo dessa é metade do número de baixo dessa, percebeu? 3 é o dobro de 1,5. Então, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, essa fração aqui, ó, 1,5 vezes 2 é 3. 2,7 vezes 2 é 5,4. Então, igualamos os denominadores. Então, qual fração é menor? 5,4 sobre 3 ou 5 sobre 3? 5 sobre 3. Significa que 5 dividido por 3 tem um resultado menor que 5,4 dividido por 3, ou que 2,7 dividido por 1,5. Então, compensa mais comprar a garrafa de 3 litros do que de 1,5 litro. Então, de 1,5 litro já está fora. Se ela não é menor do que a de 3, então ela não é a menor de todas. Elas estão procurando a menor de todas. Já exclui essa 1,5 litro. Aí escolhe outras duas para comparar. Você pode comparar, por exemplo, ó, que bacana, pode comparar essa de 2 com essa de meio litro, por exemplo. Né? Por quê? Porque eu posso tanto dividir por 5, cima e baixo essa de 2,5 litros, ou multiplicar por 5 essa aqui, ó. Se eu multiplicar por 5, em cima fica 10, meio vezes 5 fica 2,5, ó. 10 sobre 2,5 é menor ou maior do que 4,7 sobre 2,5? Muito maior, né, pessoal? Essa aqui é a mais cara, eu acho, até. Então já exclui essa de meio litro, 500 ml. Tá vendo? Aí você vai comparando de duas em duas, excluindo. Sobraram essas três aqui, né? Aqui você pode simplificar, ou você pode dividir, que não está tão difícil para dividir. Sim ou não? Né? Quais outras duas que vocês comparariam aqui, galera? O que se refere à questão de comparar? Bom, você pode usar um macete aqui, se você quiser também, né? Por exemplo, vamos comparar essa de 2 litros com essa de 3 litros, tá? Beleza? De acordo com o macete, como que a gente faz, pessoal? Pega o número de cima de uma fração, multiplica pelo número de baixo da outra. Tipo, esse 3,2 aqui, ó, vou multiplicar pelo 3, que é o número de baixo dessa. Lembrando que eu estou comparando essas duas, tá? Então, se eu fizer 3,2, se eu fizer 3,2 vezes 3, vai dar 9,6, né? 9,6. Agora, pega o número de cima dessa fração aqui e multiplica pelo número de baixo dessa. Então, eu vou fazer 5 vezes 2, 10. Como 9,6 é menor que 10, então essa fração aqui é menor que essa. Essa aqui está fora, de 3 litros já perdeu. Então estamos em dúvida entre a C e a D, 2 litros e 2,5 litros. Qual compensa mais? Qual é mais barato? Ou você divide, ou você compara as frações. Pode usar o macete, multiplica o 3,2 por 2,5 e multiplica o 4,7 por 2. Bacana? Né, eu acho que é melhor do que dividir. Ou divide, né? Você está a fim de dividir, né? Galera, então isso aqui é uma sugestão, tá bom? Você deixar em fração e comparar frações. Ah, não gosto de mexer com fração, eu sou muito bom para fazer divisão, então divide.
e ver qual tem o menor resultado. Bom, mas vamos lá. Se eu pegar o 3,2 e multiplicar por 2,5, 3,2 vezes 2,5, tá? 3,2 vezes 2 é 6,4. Mais a metade de 3,2, 1,6, vai dar 8. Agora eu vou pegar o 4,7 e multiplicar por 2, que é o número de baixo dessa fração. Né? Qual que é o dobro de 4,7? Bom, vai dar 9,4. Como 8 é menor que 9,4, então compensa comprar mais a de 2 litros. 2,5 litros perdeu. Aqui tem a menor razão entre o custo e o volume, é o de 2 litros. É o que compensa mais. Nossa letra C. Bom, então isso aqui é uma sugestão para quem não quer fazer todas as divisões, tá bom?